Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais, iguais não há na terra. Nada faz, estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Boa noite, meus irmãos em Cristo, meus familiares, parentes, nossos amigos que estão também aqui conosco nessa ocasião, onde nós nos reunimos, como eu tenho dito, né, mesmo à distância, estamos conectados, porque é o amor de Cristo quem nos une, quem nos conecta. Estamos aqui nessa ocasião, domingo, dia 12 de julho, devemos estar aí aproximadamente às 19 horas e 2, 3, 5 minutos. Por que eu estou dizendo deveremos estar ou estaremos, né? Porque graças à tecnologia, a nossa transmissão hoje ela não é ao vivo, ela não é uma live, ela foi gravada em outra ocasião e agora nós estamos simplesmente disponibilizando. Eu precisei de fazer mais uma vez viagem a Araguaína, resolver algumas questões referentes ao nosso presbitério, e de Araguaína mesmo eu estou me dirigindo a Brasília, né? Também resolver algumas questões ali, mas logo no fim da semana eu já estarei de volta. E graças à tecnologia, como eu disse, hoje nós estamos assistindo a um programa gravado, mas que não por isso nós possamos, que nós sejamos abençoados pelo Senhor, que as nossas almas sejam preenchidas pela palavra, pelo Espírito Santo do Senhor. E também eu quero dizer aos irmãos que, sem dúvida nenhuma, a partir na próxima quinta, nós também já desejamos estar transmitindo ao vivo de novo, né? Então eu já adianto também que hoje nós não teremos aquele momento gostoso, descontraído, ali do chat do final do culto, né? Do final da nossa transmissão. Então vamos, nesse momento, abrir as nossas Bíblias, ou os irmãos podem acompanhar aí na tela do seu computador, do celular, da televisão, a leitura bíblica em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 34. O livro de 1 Crônicas, esse texto, capítulo 16, 34, nos diz o seguinte: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom,
porque a sua misericórdia dura para sempre. E ao ler esse texto em 2 Crônicas, eu me lembro daquela ocasião em que Cristo foi questionado, né, por um jovem rico, dizendo assim: bom mestre. E aí Cristo olha para aquele jovem que conversa com ele, que inicia aquela conversa, aquela pergunta, e ele diz: bom é meu Pai que está no céu. O próprio Cristo olha para Deus e o reconhece como bom, como o único que verdadeiramente é bom. Não que Cristo não seja, mas o que o que me faz lembrar é que o próprio Cristo, ali em sua natureza humana, nos diz que devemos olhar para o Pai como aquele que de fato é bom, benigno, bondoso, e levando em conta ainda que essa bondade dele é tamanha, o amor dele é tamanho, que ele entregou o seu Filho, aquele mesmo que nos faz olhar para Deus como quem é bom. Tamanha bondade é essa, que entrega o seu próprio Filho em favor de nós, pecadores. Então, meus irmãos, vamos nesse momento curvar as nossas cabeças em atitude de oração. Vamos mais uma vez orar, pedindo ao Senhor que esteja conosco. Pai, nós rogamos ao Senhor pela tua infinita graça, bondade e misericórdia. Nós agradecemos pela oportunidade que temos de reunirmos, Pai, à distância, ainda que seja, mas que os nossos corações estejam voltados com o único desejo de louvar, glorificar e engrandecer o nome do Senhor. Queremos pedir mais uma vez que a tua voz seja ouvida, a tua presença seja sentida, Pai, onde quer que nós estejamos. E nós pedimos isso, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, meus irmãos, vamos, nesse momento, cantarmos um hino que é muito gostoso cantarmos quando estamos juntos, né? Saudamos os irmãos em Cristo. Então, que os irmãos possam estar acompanhando aí esse hino, cantando em suas residências, onde quer que vocês estejam. Saudamos os irmãos em Cristo, lembrando que temos visto nesses anos pelas lutas, tentações, atendidas foram nossas petições. Toda glória seja o nome do Senhor. Vinde todos entoar o seu louvor. Bem alto agora vamos nós cantar, que a terra e o céu
Meus irmãos, então nós chegamos agora no momento onde nós vamos olhar para as Sagradas Escrituras e ver a instrução que ela nos dá a respeito do pecado e da confissão das nossas faltas. E a palavra de Deus no livro de Apóstolo, dos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 19 e 20, nos diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie ele, o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. A palavra do Senhor, ela aqui nos diz, nos deixa muito claro, que inclusive precisamos olhar para essa ideia, para entendermos o pecado como inclusive aquilo que tira a nossa paz. A palavra do Senhor diz, olha, confesse os seus pecados serão cancelados. E a finalidade disso é que na presença do Senhor venham tempos de refrigério, venham tempos de paz. Meus irmãos, que nós possamos entender que muitas vezes as tristezas, as dores, as angústias, as aflições, os problemas que nós sentimos, que nós passamos, são consequências de atos pecaminosos, atitudes pecaminosas em nossos corações. E que o Senhor possa ter misericórdia de nós, perdoar os nossos pecados. Mas para isso nós precisamos confessar e contar com a graça do Senhor em nossas vidas e esperarmos ansiosamente os tempos de refrigério. Pai, nós queremos mais uma vez rogar ao Senhor pelo perdão dos nossos pecados, pelo perdão das nossas falhas. Pai, quantas vezes pecamos contra o Senhor ao longo do dia, quantas vezes entristecemos o teu coração, quantas vezes rejeitamos os ensinos da palavra do Senhor. Perdoa as nossas falhas, corrige o nosso caráter, esquadrinha o nosso ser, Pai, para que nós possamos cada vez mais estarmos parecidos com Cristo, moldados, Pai, pelo Senhor. Perdoa sim, Pai, as nossas falhas. Não porque nós merecemos, porque nós nos encontramos justos diante do Senhor, mas porque o Senhor mesmo foi quem nos amou, o Senhor mesmo foi quem manifestou a sua bondade, a sua graça e a sua misericórdia, Pai, através de Cristo Jesus, que foi o Cordeiro imolado pelo perdão dos nossos pecados. E é em nome dele, em nome de Cristo Jesus, o nosso Redentor, o nosso Salvador, é que nós oramos, pedindo perdão pelos nossos pecados, certos que receberemos o perdão, porque é pela graça de Cristo que somos salvos. E em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Meus irmãos, como nós sempre fazemos, vamos acompanhar dois cânticos que são muito bons e que os irmãos possam ir seguindo aí na tela e cantando junto conosco. Te procuro, ó Deus, silêncio tu estás. Eu te busco toda hora e espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero
desejamos mais que tudo, Senhor. Aleluia! Se o mar se
dúvida nenhuma, meus irmãos, o amor de Deus não falha, né? Nada vai nos separar desse amor e, sem dúvida nenhuma, nós precisamos sempre dizer que queremos mais do Senhor para as nossas vidas, né? Senhor, te quero sim, Pai. Meus irmãos, vamos então, nesse momento, abrirmos as nossas Bíblias ou acompanhar a leitura em Mateus capítulo 5, versículos de número 17 e 18. A palavra do Senhor nos diz: e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Então vamos, nesse momento, curvar as nossas cabeças mais uma vez e vamos orar pedindo ao Senhor que fale aos nossos corações. Pai, nós rogamos ao Senhor que, mais uma vez, Pai, pelo poder da Tua palavra, nós possamos ser transformados, Pai. Que os nossos corações, Pai, estejam voltados para o Senhor e que a Tua palavra, Pai, encontre guarida dentro de nós e principalmente que ela provoque mudança, transformação. Abençoa-nos, fala com cada um de nós, é o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto aqui, ele quando lido assim dessa forma, né, Mateus capítulo 5, 17 e 18, a gente fica assim, sem dúvida, ficamos um pouco perdidos. Mas entraram, rogaram que retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, ou seja, Jesus atende ao pedido daqueles e entra no barco, mas da mesma hora suplicava-lhe, né? Ou seja, rogava-lhe, suplicava-lhe. O que estava acontecendo aqui? Sem dúvida nenhuma, esse texto, esses 2 versículos, lido assim, ele traz certas dificuldades de entendimento e talvez não tenha elemento suficiente para dizer para nós o contexto dele, né? E aí, para isso, nós vamos falar um pouquinho desse contexto agora. Esse texto, meus irmãos, é justamente o texto das Sagradas Escrituras que fala da cura do endemoniado Gerazeno. Nós sabemos que é o seguinte, quando Jesus, ele, no final ali do capítulo 4, a narrativa bíblica conta que Jesus ele vinha de uma série de ensinamentos, parábolas, contando parábolas, ensinando para o povo através das parábolas, e aí ele suspende ali e diz que precisa ir para o outro lado das margens do mar, né? E aí ele entra no barco, orienta que os seus discípulos vão andando e ele não vai junto ali naquele momento, né? E, no entanto, não demora muito, ele começa ele prepara o lugar para ele dormir e descansar um pouquinho. Quando chegamos no capítulo 5, nós vamos ver que é exatamente quando ele chega do outro lado da margem. O versículo 1 nos diz o seguinte: entremente chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Olha só, ele começa a dizer aqui no versículo 1, no versículo 2, o que acontece. Ao chegar na outra margem, eles desembarcam nessa outra margem e logo se aproxima alguém, um endemoniado, e que vivia no meio dos sepulcros. Quando nós vamos lendo os versículos 3, 4, 5, 6, né? 5, 6, nós vamos perceber o estado deste homem. Cadeias não eram suficientes, grades não eram suficientes para conter a força e a fúria daquele homem, porque ele estava, afinal de contas, debaixo da ação de Satanás. As correntes eram quebradas, rompidas, porque
ele era muito mais forte que isso. Ele se machucava. Ele andava louco no meio da cidade. E ele olha para Cristo, e o texto deixa claro que não necessariamente ele, mas quem olha aquele que chega através dos olhos desse endemoniado são os próprios demônios. E eles rapidamente vão e dizem: olha, não mexam com a gente. Não mexa com a gente, Jesus. E Jesus fala: mas quem é você? E ele: olha, nós somos muitos, somos uma legião, estamos aqui nesse homem, queremos ficar e não vamos sair. Não mexe com a gente. Agora, se de fato você quer tirar, manda que a gente pula vai para aqueles porcos ali. E aí Jesus ordena que eles fossem aos porcos, e os porcos se lançam ao mar. Este é o contexto que nós temos. E aí, quando nós chegamos no versículo 14, na segunda metade do versículo 14, diz o seguinte: então saiu o povo para ver o que estava acontecendo. E indo ter com Jesus, viram que o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Opa! Eles tinham medo do cara quando estava endemoniado, depois de curado também. Agora eles já temeram, porque eles perceberam que estavam diante de algo muito maior do que eles imaginavam. Maior do que a legião de demônios que estava naquele homem. E na continuidade nós temos: e os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos. E aí nós chegamos no versículo 17, o versículo que nós lemos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ou seja, quem está pedindo que Jesus fosse embora agora não é mais os demônios, mas agora é o povo daquela cidade. Eles eram criadores de porcos. E o texto diz que aproximadamente 2.000 porcos tinham se perdido, tinham morrido no mar. E aquelas pessoas disseram: sai daqui, nós não queremos você aqui. E aí o versículo 18 diz: ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe, quem suplicava-lhe? O endemoniado, que o deixasse estar com ele. E aí, meus irmãos, nós temos o versículo 19 e o versículo 20. E o versículo 19 diz: Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anunciar-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se lhe admiravam. Decápolis era uma região composta por 10 cidades. E o texto diz que ele logo começou a percorrer toda aquela região, falando a respeito das maravilhas do Senhor. Meus irmãos, dentro do contexto que nós temos aqui hoje, eu quero falar com vocês da atitude do homem que não responde de forma sóbria à presença de Cristo, e aquele homem que responde de maneira sóbria o chamado de Cristo. Meus irmãos, no versículo 17 nós vemos um grupo de pessoas, de homens, de uma cidade, de uma região, e esse grupo de pessoas, ao se deparar com o que estava acontecendo, a ter a visão de Cristo, saber do grande milagre que ele fez na vida daquele outro homem, ao invés de também se curvarem aos pés de Cristo,
eles pedem para que Jesus vá embora, suma daqui. E o homem sóbrio, né, como o texto diz, em perfeito juízo, equilibrado agora, não precisando mais de algemas, correntes, ou grilhões, cadeias, não. E esse homem agora ele olha e fala: deixa que eu siga você. Senhor, que eu te siga. Jesus, deixa eu ir contigo. E Jesus fala: não, fica aqui. O que aconteceu com você precisa ser anunciado. Não por você, mas para que a glória de Deus e o meu nome seja publicado por toda a parte. Meus amigos, meus irmãos, é isso que nós temos. O homem que responde negativamente são os homens que escutam falar de Deus, escutam falar de Jesus, do poder salvador, do poder regenerador, da ação do Espírito Santo, e negam. E querem ver Cristo distante. Eu já me deparei com situações que pessoas olham e dizem assim: mas você já vem com esse papo de crente de novo? Você já vai falar de Jesus de novo? Aquele argumentozinho assim, né? Tipo, religião não se discute. Não, nós não vamos discutir religião. Nós vamos pregar o evangelho. Eu não vou discutir religião. Nós vamos anunciar a Cristo aos corações perdidos. E muitas vezes nós mesmos crentes, cristãos, membros professos, batizados, nós negligenciamos o nosso dever de anunciar o evangelho, escondido atrás desse ditado de que religião não se discute. E nós ainda colocamos no mesmo pacote da política e do futebol. Futebol, política e religião não se discute. Mas eu não estou discutindo, eu estou falando de Cristo. Meus irmãos, notem que aqueles homens, eles estavam mais preocupados com os bens que eles tinham aqui na terra, com as suas próprias vidas. Eles olharam para aqueles porcos, todos mortos, que precipitaram o penhasco abaixo e se desesperaram. Eles não viram que muito mais teria Cristo para oferecer. Afinal de contas, Cristo pega uns peixinhos, uns poucos pães, manda a multidão sentar. Senta todo mundo. E depois manda distribuir de forma que aquele pouquinho, aquele cesto com os pãezinhos e os peixinhos, alimenta uma multidão. E depois ainda sobra muitos cestos. E eles estão preocupados com as suas próprias vidas, com seus próprios interesses. Esse é o homem que não responde de forma sóbria ao chamado de Cristo. Esse é o homem que ouve falar do Evangelho, mas que não deixa o Evangelho descer para o seu coração. Esse é o comportamento do homem que rejeita Cristo.
que diz: olha, vai daqui, eu não te quero. Eu não te quero. De contrapartida, o versículo 18 nos dá um exemplo fantástico. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe: deixa eu estar contigo, deixa eu segui-lo. Ele diz assim: olha, eu já não aguentava mais aquela situação. Eu quero agora estar contigo, Senhor. Agora eu quero estar sentado aos teus pés, ouvindo teus ensinos. Mas Jesus diz: não, fica aqui. Eles não me querem aqui, porque eu não sou daqui. É isso que Cristo está dizendo. Eles estão me expulsando daqui. Mas você é cidadão dessa cidade. Você é cidadão dessa região. Sua família está aqui. Você, eles não podem expulsar. Então fica e anuncia aquilo que aconteceu contigo. Anuncia as maravilhas do Senhor na sua vida. Notem, meus irmãos, que as duas respostas que esse ex-endemoniado deu foram respostas sóbrias, equilibradas, sensatas, inteligentes, de um verdadeiro convertido. Porque a primeira coisa dele foi: eu quero seguir o Senhor. Deixa eu ir contigo. Ao invés dele recusar, como os outros, ele disse: eu quero. Isso é muito mais comum. Lembram dos 10 leprosos? 10 leprosos procuraram Cristo numa ocasião. Depois de curado, o que aconteceu? Apenas um voltou, prostrou-se e adorou a Jesus. E Jesus disse: olha, anuncia o que aconteceu contigo. Aqui é a mesma coisa que nós temos. Depois de ser salvo, ele seguindo a Jesus, pedindo para seguir a Jesus, Jesus diz: fica e anuncia. E ele diz por onde começar. Começa pela tua família. Não é isso que está lá no versículo 19? Jesus, porém, não lhe permitiu entrar no barco e ir para o outro lado, seguindo ele. O que é que Jesus disse? Eu vou lhe dar uma ordem, anunciar-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então, ele foi e começou a proclamar em Decápole tudo o que Jesus lhe fizera. E todos se admiravam. Ele começa dizendo: vai para a tua casa, vai para os teus, anuncia o que o Senhor fez. Meus irmãos, Jesus começa, ele dá o roteiro. Volta para a tua casa, prega na tua família, prega para os teus. E a narrativa bíblica diz que ele cumpriu essa ordem. Ele ficou e anunciou as maravilhas de Deus na vida dele. Resposta sóbria, inteligente, equilibrada. Resposta convertida. Resposta que fluiu do coração. Meus irmãos, eu já tenho ouvido, não uma nem duas, mas algumas vezes, de algumas pessoas, dizendo que não tem coragem de pregar para os seus parentes, de falar das maravilhas de Deus
para o pai, para a mãe, para o irmão, para o tio, para o primo que não é convertido. Mas a ordem de Jesus aqui é para nós começarmos na nossa casa. Tem um pregador que ele, pregando para um grupo de jovens, ele olha para esse grupo de jovens e diz, e pergunta para eles: quantos aqui tem algum parente que não é crente? E todos levantam a mão. Quantos oram pelos parentes para que sejam convertidos? Alguns poucos levantam a mão. Quantos aqui pregam, anunciam as maravilhas de Jesus para os seus parentes? Outros, poucos, menores do que o anterior, levantaram a mão. E ele diz: é por isso que o seu pai, sua mãe, seu irmão não se converte. Porque você não anuncia, porque você não prega as verdades de Jesus e o que Jesus fez na sua vida. Porque você muitas vezes fala do evangelho da boca para fora, mas no seu coração, a sua atitude diária não demonstra isso. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto que traz essas duas respostas para a gente. Essas duas perspectivas do homem ou dos homens vivendo sob a influência do diabo, que gritam contra a vinda e contra a vida de Cristo naquele lugar. Eles temiam mais a Cristo do que talvez os próprios demônios. Porque o texto ali no início do capítulo 5 diz que os demônios chegaram e falaram: só não mexe com a gente, deixa a gente aqui. Agora esses homens não, depois já os próprios homens expulsaram. Meus irmãos, existem esses sob influência, que rejeitam plenamente o Cristo. Mas existem os homens sóbrios, que respondem a Cristo. E dizem: olha, eu quero te seguir. Deixa. E Jesus diz: sim, você pode. Me confesse como Senhor e Salvador das suas vidas. E depois volte e anuncie as maravilhas do Senhor para você. Meus irmãos, nós estamos diante dessas duas atitudes. A palavra de Deus ela é cheia disso. Ela sempre nos coloca diante de dois comportamentos, diante de duas ideias, uma boa ou uma ruim, um comportamento pecaminoso ou não, uma resposta positiva a Cristo ou uma resposta negativa. A Bíblia ela é recheada, permeada dessas aparentes contradições. Mas o que a Bíblia espera de nós com isso é mostrar que existem dois caminhos, um bom e um ruim, um que leva ao céu e outro que leva ao inferno, um que produz a salvação e o outro a perdição, a porta larga e a porta estreita. Meus irmãos, é isso que as Sagradas Escrituras nos têm. Ela coloca diante de nós esses dois caminhos, essas duas estradas, essas duas circunstâncias, essas duas atitudes, esses dois comportamentos, que cabe a nós escolher o que vamos fazer e o que vamos praticar. Que a palavra do Senhor produza vida em nossos corações. E que o Espírito Santo do Senhor nos conduza
pelo caminho certo, para fazer as escolhas corretas, mais coerentes. E nós devemos orar para que Deus faça isso. Para que o Espírito do Senhor haja favoravelmente em nossas vidas. E que nós possamos responder de forma sóbria e equilibrada, como um verdadeiro convertido, como um verdadeiro servo do Senhor. Aquele que escuta a voz do Senhor, escuta a sua ordem e a cumpre. Assim como aquele homem que foi liberto, que foi curado. Assim como diz a palavra do Senhor. Que aquele homem agora estava sóbrio, estava sereno, vestido. Ou seja, que a integridade moral daquele homem tinha sido restaurada. E depois dessa identidade moral tendo sido restaurada, Jesus diz, vai, anuncia o Evangelho. E ele diz isso para mim e diz isso para você. Porque nós estávamos perdidos. E Deus teve misericórdia de nós. Enviou Cristo. Cristo nos chamou. Cristo nos trouxe a Ele. Pelo poder do Evangelho. E agora Ele diz, vai, anuncia as boas novas do Senhor. Que a palavra do Senhor encontre guarida em nossos corações. E que nós a obedeçamos. Assim como aquele homem obedeceu à ordem de Jesus. Vamos orar. Pai, nós queremos mais uma vez agradecer ao Senhor pela tua graça, bondade e misericórdia. Queremos agradecer, Pai, porque a tua palavra sempre coloca diante de nós um comportamento bom, ruim, uma atitude certa e errada. Estamos sempre diante dessas duas situações. E a tua palavra sempre nos orienta, nos ensina, nos mostra qual é o caminho, qual é a escolha que temos que fazer. Mas a nossa natureza, a nossa carne pecaminosa, vai sempre querer nos levar a escolhermos erradamente. Mas que o Espírito Santo do Senhor haja em nossas vidas. Que essa luta que não é contra a carne ou sangue, mas sim pelas travadas de outra maneira, contra os principados e potestades. Que nós possamos ter a capacidade de fazer a escolha certa, porque o Espírito Santo do Senhor é quem nos conduz nessa escolha. E que nós possamos olhar para a nossa família como o maior campo missionário que nós temos. Que nós possamos pregar para os nossos familiares e que eles possam se render a Cristo, assim como nós já nos rendemos. Perdoa os nossos pecados, a nossa falha, essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. E que a graça de Cristo, o amor de Deus e as eternas e ternas consolações do Espírito Santo seja com todos nós, povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Meus irmãos, então nós encerramos aqui. Como eu disse no início, às vezes alguém chegou aí no meio, né? Hoje a nossa transmissão não foi ao vivo, ela foi gravada ainda ali na noite de sexta-feira. Hoje, sexta-feira, domingo foi na noite de sexta-feira. É meio ambígua assim, essa ideia, né? Mas é bom isso. Isso é graça de Deus manifestada de forma comum. Por que a graça comum? A graça comum é aquela que alcança a ímpios e santos, né? Ímpios e salvos. Ou seja, a internet está aí, a tecnologia está aí, os recursos da informática estão aí. Os justos podem lançar mão como nós estamos lançando, mas os ímpios também lançam. Isso é graça comum, né? E nós estamos aqui, lançamos mão disso e fizemos essa transmissão para o Senhor. Peço aos irmãos, amigos que orem, peçam ao Senhor que me guarde na minha viagem. Eu retorno para Brasília de Brasília para Araguatins entre quinta e sexta-feira. Eu retorno de carro, uma viagem de automóvel,
o meu irmão vem comigo, que os irmãos estejam orando para que a nossa viagem até aqui, bem como desde já, inclusive a viagem do meu irmão de volta a Brasília, que tanto nós possamos voltar para Araguatins, como meu irmão voltar para Brasília, guardado e protegido pela mão do Senhor. Não vou saudar ninguém, porque nós não temos chat hoje, mas sinta cada um de vocês o meu aperto de mão, o meu abraço, o meu afago, a minha manifestação de carinho. É sempre muito bom, muito agradável estar com os irmãos. Que Deus abençoe a todos. E assim nós concluímos mais esse momento de meditação dominical. Deus abençoe a todos, grande abraço e até a próxima. Tchau. Abra a tua frente, que o vento sopre em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus lhe envolva em seu amor e a paz, enxergue o coração e até outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. Que as gotas da chuva em teu rosto, com a brisa lhe tragam alívio, que as tarefas comuns e diárias não sejam um peso ao teu coração. E mesmo ao se levantar sozinho, que Deus lhe envolva em seu amor e a paz, enxergue o coração e até nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. Que Deus lhe envolva em seu amor e a paz, enxergue o coração e até nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. Castelo forte é o nosso Deus.